Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim, e a gente vai falar sobre os principais indicadores econômicos aqui para fins de concurso público, né? Também para a vida. Vocês veem aí muitas empresas, quando vão aí fazer investimentos, elas analisam, né, qual o valor presente líquido para analisar possibilidades, qual é a melhor alternativa para algum determinado investimento, e taxa interna de retorno. Então, valor presente líquido e taxa interna de retorno, além de serem muito cobrados, são indicadores aí econômicos, de viabilidade econômica, muito utilizados, não só em concurso, como na vida real, nos investimentos empresariais. A gente tem aqui esta apostila de engenharia econômica, muito bacana, que sintetiza esse assunto. Eu utilizei, inclusive, como base, se quiserem se aprofundar um pouco mais, está aí na tela, né, da Universidade Sul de Santa Catarina, esta apostila de engenharia econômica. E diz o seguinte: na verdade, a engenharia econômica trata de um conjunto de técnicas que vão avaliar diferentes alternativas de investimento de forma quantitativa. Então, a gente precisa traduzir isso em números para que nós possamos aí comparar alternativas. E em números atuais, né, porque eu faço uma projeção e comparo duas ou mais opções de investimento. E quais são as regras quando se fala de escolha, né, de viabilidade, fundamentais na engenharia econômica? A primeira delas: não existe decisão a ser tomada se considera apenas uma alternativa. Se há apenas uma alternativa, não tem decisão a ser tomada, né? Se é uma única alternativa, não tem que se comparar. Então é um dos fundamentos aí. Não existe decisão a ser tomada considerando uma única alternativa. Se só há ela, a decisão já está tomada. Só se podem comparar alternativas homogêneas. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, um apartamento na zona nobre do Rio de Janeiro e na zona periférica, eu não posso comparar esses dois apartamentos para falar sobre viabilidade econômica, né, comparar indicadores econômicos, a não ser que eu tenha algum fator, e é isso às vezes existe, né, claro que na maioria dos casos, para corrigir essa heterogeneidade entre aquilo que está sendo analisado, entre as alternativas que estão sendo analisadas. Então, tem que ser aí homogêneas. Apenas as diferenças são relevantes. Por quê? Se eu estou em método de comparação, de decisão sobre a alternativa, aquilo que é igual se anula, porque são vantagens ou desvantagens de ambos os lados, né? Então, não interessa para a gente aquilo que é igual. Além disso, são sempre considerados os juros sobre capital. Então, a gente sabe que os investimentos eles têm ali retornos mensais, anuais, mas que devem ser considerados, cada um deles, no período em que de fato ocorrem, né? Então a gente precisa considerar o valor do dinheiro no tempo, a gente não pode abrir mão desta análise. Devemos considerar problemas de racionamento de capital. Então não adianta eu ter a melhor alternativa, aquela que vai ser mais viável economicamente, se eu não tenho capital para investir nela. Então, de repente, ela não deve ser nem considerada. Por quê? Existe o racionamento de capital, eu não tenho capital para investir. Então, ela sequer é uma possibilidade que deve entrar nessa análise comparativa, né? Considerando o racionamento de capital. Apenas o presente e o futuro são relevantes. O que isso quer dizer? Do ponto de vista econômico, eu não interessa o valor afetivo que você tem com aquele bem ou com aquele investimento. Era um projeto tocado pelo meu pai e, nossa, ele pensou muito, gastou-se muito tempo para desenvolvê-lo, para chegar a essas alternativas. Cara, não interessa o seu carro, por exemplo, quanto você já gastou de manutenção, quanto você já investiu naquele carro. O que interessa é hoje, o valor dele hoje e as projeções para o futuro. O que passou, do ponto de vista de engenharia econômica, é simplesmente passado. Agora, o que eu posso fazer com ele hoje e qual a alternativa que eu posso fazer para comparar com o que eu tenho hoje. Então, eu quero mantê-lo ou quero vendê-lo? Bom, o que passou já não importa mais, é olhar para hoje e para o futuro ali, para um eventual custo de oportunidade. Toda vez que se toma uma decisão, se abre mão, ou abre-se mão, né, de uma outra ou uma série de outras. E é essa a visão econômica, né, que nós temos dos negócios, dos processos de decisão. E esses processos de decisão, eles estão sempre, a sombra dessas decisões tem sempre o quê? Uma taxa mínima de atratividade, que é aquela que se espera, né, que o investidor se espera obter para
um determinado investimento. E essa taxa mínima de atratividade, o que ela deve levar em consideração? Então, a gente tem aqui um funil para que a empresa determine que uma taxa mínima de atratividade para o investimento é de, por exemplo, 12%, digamos que seja 12% a taxa mínima, menos que isso eu não vou entrar no investimento, ele para mim não é viável. O que faz com que a empresa chegue a uma taxa mínima de atratividade? Bom, o custo de oportunidade, o risco do negócio e a liquidez. Começando pela liquidez. Qual é a facilidade que eu tenho de negociar aquele ativo, né, de trocar de posições, de converter aquilo em dinheiro vivo? Então eu compro, faço um investimento agora, por exemplo, nessa caneca, e se eu precisar botá-la no mercado e pegar o meu dinheiro de volta, ou seja, transformar, negociar isso no mercado, qual é a liquidez? Pô, eu tenho que ficar 8 meses divulgando isso daqui na Shopee, na OLX, no Mercado Livre, ou se eu colocar para vender hoje, eu já vendo e amanhã ou hoje mesmo eu já estou com o dinheiro de volta. Essa facilidade, essa liquidez que eu tenho de comprar ativos e vender ativos, também é importante, porque se eu precisar desse dinheiro, eu não quero ter patrimônio congelado, né? Então, liquidez é importante. Risco do negócio. Bom, eu faço um investimento A comparando com um B, eles têm que ter níveis de risco semelhantes, né? Obviamente, se eu tenho mesmo retorno em taxas de risco diferentes, a que tem menor risco, obviamente, vai ser mais interessante. Então, a taxa de risco também compõe aí tudo que nós chamamos de taxa mínima de atratividade, ou seja, compõe a decisão da empresa. Custo de oportunidade. E aí, esse sim, acho que talvez tenha até uma relevância maior, né? Qual é a taxa de juros? Quando a gente fala de custo de oportunidade para fins econômicos, tudo tem um custo de oportunidade. Se eu decido viver em São Paulo ao invés de Mantena, ou viver no Rio de Janeiro ao invés de São Paulo, eu estou deixando para trás uma boa opção, né? Eu faço uma escolha e abro mão de uma série de outras. Só que, quando eu faço essa opção, eu analiso, ou entende-se que você fez uma análise e viu que aquilo ali é mais viável, então por isso você optou por deixar para trás algumas coisas, né? Então qual era a segunda melhor opção sem ser a que eu tomei? Este é o meu custo de oportunidade. É o preço que eu pago, é estar longe da família, é estar longe da esposa, do filho, em função de um trabalho melhor, numa metrópole, numa região onde tem mais oportunidade. Então existe um custo, tudo na vida. Mas em termos de empresarial, o custo de oportunidade bom, se ao invés de eu investir nesse empreendimento e eu coloco esse dinheiro em outro lugar, qual é a taxa de juros que eu consigo, né? Com um investimento de risco semelhante? Bom, que é a minha melhor opção, né? Minha melhor segunda opção seria o meu custo de oportunidade. Em definição, é a maior taxa de juros oferível no mercado em outras oportunidades de investimento concorrentes. Em termos de montante, então se eu investo aquele mesmo valor durante o mesmo prazo e naquele mesmo nível de risco, o que o mercado tem a me oferecer? Ele tem a me oferecer ali uma taxa de juros de 8%. Bom, mas eu estou considerando aqui conseguir uma de 12%. Então está melhor. Está melhor, ela supera o meu custo de oportunidade. Então eu fiz uma boa escolha, que minha segunda melhor opção era 8%, eu estou no investimento que vai me dar 12%, né, de taxa interna de retorno. Falando aí tudo aquilo que compõe aquilo que a gente chama de taxa mínima de atratividade. Então, oportunidade, risco de negócio e liquidez. Então, depois que a gente entende isso, a taxa mínima de atratividade, para ela entrar em algum negócio, determinado ativo, eu consigo entender agora, eu começo a entender o valor presente líquido, que é o que vai me permitir optar, fazer decisões de investimentos. E o que é o valor presente líquido? Consiste em trazer para a data zero, ou seja, a data inicial, usando-se a taxa de desconto, como taxa de desconto, a taxa mínima de atratividade da empresa ou de projeto, todos os fluxos de caixa do investimento e somá-los ao valor inicial, aqui no caso FC0, que é o fluxo de caixa zero, né? Geralmente é um investimento, é uma saída. Essa é uma das técnicas mais usadas para análise de investimento e corresponde ao valor de recebimentos futuros na data presente. Nada mais é, se eu tenho uma saída aqui e tenho várias entradas, bom, eu não posso comparar valores em tempos diferentes, então eu tenho que trazer todos esses valores aqui para a data zero e aí faço uma comparação com aquilo que foi investido
vejo se há ou não viabilidade, né? Se tem saldo positivo ou não. Neste retorno, nesse fato de trazer para a data zero, qual é a taxa de juros, né? O meu I% que eu considero na hora de fazer aí o valor descontado, né? A taxa mínima de atratividade. Afinal de contas, se eu não fizer o investimento e tem opções melhores, eu estaria fazendo, né? Nesse caso eu optei porque esse projeto, para mim, tem que respeitar a taxa mínima da empresa ou do projeto, que é determinada ali com base nos fatores que a gente mencionou. Então tem o valor presente, que é o valor atual de um pagamento ou fluxos futuros descontados a uma determinada taxa de juros, é isso que eu acabei de mostrar, e o valor presente líquido. Eu pego tudo que eu vou receber lá na frente, trago para cá. Se eu trouxe tudo para o valor de hoje, para a cena zero, para o momento zero, eu tenho valor presente. Se eu agora comparo com o meu investimento, então eu tenho valor presente líquido, quanto que ficou nessa operação de valor presente líquido. E é exatamente isso. Matematicamente é essa fórmula complexa aí, que é aparentemente difícil. Mas, na verdade, nada mais é do que usar os juros compostos. Qual a taxa de juros? Taxa mínima de atratividade. Para trazer pagamentos futuros para o valor presente. Se eu trouxe para o valor presente, agora eu consigo comparar com o meu investimento inicial e aí sim avaliar sobre, fazer um julgamento sobre a viabilidade de determinadas opções, né? Então a gente traz aqui, pode usar de uma forma mais extensa, alongada, ou essa forma aqui como somatório, mas nada mais é do que o valor presente líquido. O fluxo de caixa de saída, a entrada no investimento inicial, mais os fluxos em N períodos que vão ter aí o retorno. Numa cena, num cenário, numa imagem, né? O que eu estou fazendo? Pegando cada investimento, que é um valor considerado valor futuro, que vai entrar, e estou retroagindo esses valores sempre para a data o quê? Para a data zero. Então, veja, quanto mais distante está o meu retorno do meu tempo zero, eu invisto 18 mil, quer dizer, recebo 18 mil depois de 5 anos, esses 18 mil são transformados em valores atuais apenas 10.213,66. E aí vai, utilizando a expressão de juros compostos, cada entrada futura no seu tempo, descontada uma taxa aí, que é a própria taxa mínima de atratividade. Isso aqui é um exemplo, né? Digamos que eu investi 70 mil e recebi pagamentos sucessivos aqui de 10, 50, mais 10, mais 10 e mais 18. Então aqui a gente tem 50, 60, 70, 80, 98. Poxa, investi 70 mil, ganhei 98. Calma. Então essa operação é válida porque agora eu tenho de lucro 28 mil, investi 70, tenho 98. Não, 28 mil não. Preciso trazer isso para valores reais para poder comparar maçã com maçã, banana com banana. Posso comparar aqui maçã com banana, que é um valor lá no futuro. Não. Trazendo para valores reais, considerando o meu investimento, eu tenho um saldo positivo? Neste caso, tem R$ 2.474,93 de saldo positivo. O que isso significa em termos práticos? Que eu tenho um empreendimento, tenho um investimento aqui que é viável, porque ele respeita a minha taxa mínima de atratividade estabelecida pela empresa, então ele é atrativo para a empresa, considerando a nossa taxa mínima de atratividade, ele ainda tem saldo positivo, ele tem VPL positivo. Dá para se entender, então, que um VPL maior que zero, nós temos o quê? Um VPL maior do que zero, nós temos uma aceitabilidade daquela proposta. Ela é viável, então nós podemos aceitá-la. Um VPL menor do que zero significa que nós temos... significa que eu não recebi aquele dinheiro de volta? Recebi. Eu posso ter recebido no meu projeto. Investi 100 mil, posso ter recebido 120 mil, 130 mil. Mas em termos reais, aquele dinheiro que eu recebi representa menos do que aquilo que eu investi. Por isso me dá um VPL negativo. Qual que é a taxa de desconto? É a taxa mínima de atratividade. Se é menor que zero, então, significa que o investimento a longo prazo, considerando a taxa mínima de atratividade da empresa, ele, em valores presentes, líquidos, não é viável, rejeita-se a proposta. E o VPL igual a zero significa que, tá ok, essa proposta eu posso aceitar ou não. Por que eu posso aceitar ou não? Se é uma proposta considerada indiferente, que ela atendeu exatamente a taxa mínima de atratividade da empresa. Então, do ponto de vista da NBR 14.653, que trata de empreendimentos, um VPL igual a zero
seria uma proposta aceitável. Veja, o empreendimento será considerado viável quando seu valor presente líquido for nulo ou positivo. Positivo a gente já viu, deu lucro, né? Acima do que estava esperado, daquilo que era o mínimo atrativo. Se deu zero, é que significa que o retorno dele é exatamente o esperado, é exatamente a taxa mínima de atratividade da empresa. Por isso a norma considera que é viável também. Mas a literatura, algumas literaturas, falam que é uma proposta diferente. Por quê? Porque ela considera que o mesmo investimento, no mesmo prazo, no mesmo risco, poderia ter sido investido, por exemplo, essa mesma taxa mínima de atratividade em um outro projeto, né? Imagine um CDB aí, se eu tinha um VPL, uma taxa mínima de atratividade de 10%, e essa proposta deu VPL zero, significa que essa taxa mínima geralmente é o custo de oportunidade que a empresa teria investindo isso lá fora, investindo isso no mercado privado, investindo isso na bolsa de ativos, na bolsa de ações, né? Bolsa de valores. Então, ele tinha uma oportunidade de 10% lá. Então, esse empreendimento tem que ser melhor que 10%. Porque 10% é o mínimo que eu já tenho garantido no mercado, na bolsa de valores, num CDB, num tesouro direto. Então, se deu igual a zero, alguns autores entendem que, eu posso investir nesse projeto, mas posso botar o meu dinheiro parado lá para render nos juros, emprestando para o governo. Por isso que algumas pessoas entendem que é indiferente. A norma fala igual ou maior que zero, é vantajoso. Mas alguns critérios aqui se pautam com VPL zero, indiferente. Bom, vamos ver agora, então, entender isso na prática, um exemplo aqui de VPL, valor presente líquido. Tabela a seguir sumariza os fluxos de caixa dos 3 projetos de investimento com duração de 4 anos. Qual deles é mais atrativo? Então, temos aqui projetos A, B e C. Suponha que a taxa mínima de atratividade da empresa seja de 8%. Ora, o investimento inicial a gente viu que é o mesmo, 3 mil. Bom, o fluxo de caixa A sai 3 mil, entra 300, 2.700, 300, e depois tem que sair ali para alguma manutenção, algum gasto, mais, R$100 negativo. Então, veja, eu tenho que trazer isso tudo, retroagir isso tudo para o valor tempo zero. Tanto o bônus quanto o ônus, para poder comparar com o investimento. Então, VPL menos 3 mil, mais 300 a 8% em um ano, 2.700 a 8% em 2 anos, 300 a 8% em 3 anos. Aqui negativo, porque tem uma saída. Sai R$100 daqui 4 anos. Beleza, mas vai representar só R$73,50 em valores atuais. É como se eu estivesse gastando hoje R$73,50. Na verdade, eu vou gastar daqui 4 anos R$100. Esse valor deu negativo, VPL, valor presente líquido negativo, o projeto não deve ser aceito. É um projeto que não é atrativo, porque não respeita essa taxa mínima de 8%, que é a taxa mínima de atratividade. Faço a mesma coisa, fluxo de caixa para o projeto B, tá aqui, sai 3 mil, entra essa série de retornos, o VPL, então, de B, 1.262,99, projeto, então, ótimo, deve ser aceito, tem uma atratividade ainda maior do que a mínima definida pela empresa. Projeto C, mais uma vez, saída de 3 mil com retornos sucessivos dentro de 4 anos. Faço essa conta, bora, 963,27, também um projeto que deve ser aceito. Ok, mas eu tenho que escolher entre um dos 3. E aí, obviamente, se o VPL é maior que zero, aquele projeto é viável. Mas se eu tenho um VPL cada vez maior que zero, significa que quanto maior for o meu VPL, mais atrativo é aquele negócio. Então, tendo a escolher, obviamente, para aquele que apresenta maior VPL. Ok? Então, isso aqui para nós é um critério de decisão. Então, é um valor que o valor presente líquido é uma ferramenta para se decidir sobre viabilidade de projetos, né, de alternativas, principalmente quando nós temos 2 ou mais, né, alternativas de projeto. Maravilha, mas ele é o único? Não, ele não é o único. Nós temos a taxa interna de retorno. E muito utilizada a taxa interna de retorno, porque, na maioria das vezes, nós temos no mercado comparativos diretos de valor. Eu tenho um investimento que vai me dar 10% ao ano. Eu vou investimento que vai me dar 12% ao ano. Veja que o valor presente líquido fala em reais, né, em números. Então entra um saldo final aqui de quantidades, né? Veja só, o VPL de R$963, um VPL de 1.200. Mas eu acharia, imagina que o cara
quero trabalhar com taxa interna de retorno. Beleza, eu vou analisar a viabilidade de projetos com a ferramenta que é a taxa interna de retorno. Em que ela consiste? Bom, a taxa interna de retorno nada mais é do que a taxa que força o valor presente líquido a ser zero. É a taxa de juros que zera o valor presente líquido dos fluxos de caixa. Ou seja, todas as entradas se igualam a todas as saídas. O VPL igual a zero. E aí, encontrar essa taxa interna de retorno, né, em um investimento, significa encontrar o quê? O percentual de rendimento, de remuneração, que esse projeto apresenta. Obviamente que eu preciso escolher uma taxa interna de retorno positiva, mas não só positiva. Ela tem que ser positiva e maior do que a taxa mínima de atratividade da empresa. Se a taxa mínima da empresa é 10% e eu considero um projeto, ele tem uma taxa interna de retorno de 8%, mas ele não tem retorno? Ele tem retorno de 8%. O importante é saber que 8% a empresa consegue 10% no mercado com qualquer investimento simples. Então a taxa mínima dela é 10%. Então é positivo, mas é menor do que a taxa mínima de atratividade da empresa, por isso não seria interessante, né? Não basta ser positivo, tem que ser maior do que a taxa mínima de atratividade. E aí, qual é a única diferença da expressão? É que ao invés de eu escrever aqui VPL, eu igualo VPL a zero. Então, essa mesma expressão do VPL é igualada a zero. Se ela é igualada a zero, eu posso jogar essa entrada aqui do fluxo de caixa inicial no tempo zero para o outro lado. Nada mais é do que o somatório de pagamentos em valores atuais se iguala àquilo que foi investido, né? Aquele investimento inicial. E por que ele é interessante? Porque ele fica mais fácil sendo apresentado em termos percentuais, porque ele é ideal para comparar direto. Pô, eu acho o CDB no mercado, eu tenho título de dívida pública, eu posso firmar acordos aí, investimentos onde a gente usa como referência uma taxa de retorno, faço um empréstimo. A gente sabe, a própria agiota te fala, eu te empresto a 2% ao mês, a 3% ao mês. Eu nem sei como é que a agiota faz, porque eu nunca peguei, graças a Deus. Mas é mais ou menos assim. Então a gente tem comparativos, né, mais fáceis de serem observados. E aí, por isso é interessante talvez utilizar essa análise de viabilidade com taxa interna de retorno. E veja, mais uma vez a decisão. Taxa interna de retorno maior do que a taxa mínima de atratividade, aceita a proposta. Menor, eu rejeito, mesmo que seja positivo o saldo. Se for menor, rejeito. E se for igual, a própria norma de avaliação de empreendimento diz que a taxa que anula, né, se for igual ou superior à taxa de desconto, ou custo de oportunidade, que seria a taxa mínima de atratividade, eu tenho um projeto viável. Então ele é viável quando sua taxa de retorno for igual ou superior à taxa de desconto equivalente, ou ao custo de oportunidade de igual risco, que é aquilo que compõe a taxa mínima de atratividade da empresa. Então, mais uma vez, a norma fala, beleza, se for igual, é viável. Se for maior, é viável. Mas alguns autores falam que se for igual, na verdade é indiferente, porque eu estou falando do mesmo investimento, eu estou falando do mesmo prazo, sob o mesmo risco, sob a mesma taxa de risco. Então, tanto faz empreender aqui ou lá, no caso, né? Por isso alguns autores consideram dessa forma. Fechando, aquele mesmo exemplo que nós tínhamos lá, salvo engano, B como melhor alternativa, bom, olha só, o VPL de B é maior do que de C, embora os dois sejam positivos, então por isso B era a nossa escolha, se o critério adotado for VPL. E veja, eu preciso calcular, se forem valores diferentes, eu preciso calcular um por um. Pô, primeiro joga para cá, segundo joga para cá, terceiro joga para cá. Desculpa, joga para o tempo zero, né? Então, primeiro joga para o tempo zero, segundo para o tempo zero. Fazendo assim, não tem como eu usar as expressões que nós temos para simplificar o cálculo, né? Quando nós temos pagamentos... aqui, ó, fator de valor anual. Quando eu tenho pagamentos iguais, está aqui, ó, PMT. Quando eu tenho pagamento igual, eu posso trazer todo mundo para o valor presente, utilizando o pagamento periódico, taxa mínima de atratividade, elevado aqui a N, como a gente vê lá no
no payback, né? Valor presente líquido aqui a gente pode utilizar, aquilo ali vem lá das expressões de juros compostos que nós já vimos em outra aula. Eu posso, se for uma sequência de pagamentos e eu tiver o período, eu poderia fazer também dessa forma. Chegando aqui ao final, só para mostrar para vocês que, ora, embora por VPL B seja mais interessante, quando a gente faz a taxa interna de retorno, tanto B quanto C são positivos, tem taxa de retorno maior do que a taxa mínima de atratividade. Entretanto, em termos percentuais, veja, o projeto C me deu um retorno de 21,23%, maior do que o B e maior do que a taxa mínima de atratividade de 8%. Portanto, dentre os três, se eu uso taxa interna de retorno como critério de seleção de investimentos, então tem uma vantagem, seria a letra C. Se a gente encerra valor presente líquido e taxa interna de retorno, espero que tenham entendido. Bora resolver algumas questões.